Sejam todos bem-vindos ao canal do Centro Espírita Bezerra de Menezes no YouTube. O tema da palestra de hoje é a arte da convivência. E para iniciarmos as reflexões que faremos sobre a temática, leremos a fábula da convivência. Há milhões de anos, durante uma era glacial, quando parte de nosso planeta esteve coberto por grandes camadas de gelo, muitos animais não resistiram ao frio intenso e morreram indefesos, por não se adaptarem às condições climáticas. Foi então que uma grande quantidade de porcos-espinhos, numa tentativa de se proteger e sobreviver, começaram a se unir, juntar-se cada vez mais e mais. Assim, cada um podia sentir o calor do corpo do outro, e todos juntos, bem unidos, agasalhavam-se, aqueciam-se mutuamente, enfrentando por mais tempo aquele frio rigoroso. Porém, vida ingrata, os espinhos de cada um começaram a ferir os companheiros mais próximos, justamente aqueles que forneciam mais calor, aquele calor vital, questão de vida ou morte. E afastaram-se, feridos, magoados e sofridos. Dispersaram-se por não suportarem mais tempo os espinhos dos seus semelhantes. Doía muito. Mas essa não foi a melhor solução. Afastados, separados, logo começaram a morrer de frio, congelados. Os que não morreram voltaram a se aproximar pouco a pouco, com jeitinho, com cuidado, de tal forma que, unidos, cada qual conservava certa distância do outro, mínima, mas o suficiente para conviver, sem magoar, sem causar danos e dores uns nos outros. Assim, suportaram-se, resistindo à longa era glacial, e sobreviveram. Esta fábula não tem autor conhecido. E vamos deixar algumas reflexões para que vocês possam fazer. Vocês acham que esta fábula tem alguma relação com a nossa vida? Com o atual momento em que estamos vivenciando? Em nossas famílias, uns espetam os outros? Como isso acontece? E o que podemos fazer para não machucar o outro e não gerar mágoas e prosseguirmos vivendo juntinho, nos aquecendo e nos unindo cada vez mais? Neste momento que estamos vivenciando de isolamento social, onde a maioria da população brasileira e boa parte do mundo está sendo obrigada pela pandemia do coronavírus a ficarmos resguardados do perigo em nossos lares, tendo que conviver 24 horas com nossos entes queridos, pais, mães, irmãos, entre outros. É necessário que reflitamos sobre a necessidade que temos de conviver com o outro, interagirmos, relacionarmos, amar e ser amado. Na explicação que Kardec faz da questão 938 do Livro dos Espíritos, ele afirma: a natureza deu ao homem a necessidade de amar
e de ser amado. Um dos maiores prazeres que lhe seja concedido sobre a terra é o de reencontrar corações que simpatizam com o seu. E completa na explicação da questão 768 do mesmo livro, que trata sobre a lei da sociedade, que nenhum homem tem as faculdades completas. Pela união social, eles se completam uns pelos outros, para assegurar seu bem-estar e progredir. Por isso, tendo a necessidade uns dos outros, são feitos para conviver em sociedade e não isolados. Desta forma, conviver é muito mais que uma obrigação social. Ela é uma necessidade do espírito reencarnante, uma forma de manter o nosso equilíbrio e harmonia, e também uma das formas que temos para obtermos o nosso desenvolvimento intelectual e moral. Pois, através da troca de conhecimentos e impressões, e através desta convivência com o próximo, que temos a oportunidade para testar e adquirirmos a tolerância, a gentileza, a fraternidade, o perdão e o amor. Mas nos perguntamos, como podemos conviver com nossos familiares, com o nosso próximo, e debatermos em nossas redes sociais com pessoas que têm ideias e pensamentos políticos, ideológicos, sociais, religiosos, entre outros, diferentes dos nossos, sem se chatear, sem discutir ou criar inimizades? Para respondermos tão complexa pergunta, mais uma vez recorreremos ao nosso Pentateuco Espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 17, item 4, quando Kardec nos revela que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Desta forma, é através dos esforços que empregamos em nosso melhoramento, na busca de diminuirmos o nosso egoísmo, a nossa vaidade e o nosso orgulho, que empreendemos esforços para alcançar o objetivo, enquanto espíritos em evolução que somos, da elevação moral e intelectual, em busca da perfeição, a qual somos destinados pelo nosso Pai Criador. E através deste convívio com nossa família universal, iniciando no clã doméstico, que obtemos as condições necessárias para a obtenção da sabedoria. Não existimos isoladamente. As interações que estabelecemos com os outros nos influenciam, como nós influenciamos aos outros. Nesta troca de influência, estabelecemos as condições necessárias para o nosso progresso. Neste sentido, o espírito Joana de Ângeles, no livro O Despertar do Espírito, enfatiza: o ser humano necessita do calor afetivo de outrem, mediante cuja conquista amplia o seu campo de emotividade superior.
desenvolvendo sentimentos que dormem e são aquecidos pelo relacionamento mútuo, que enseja o amadurecimento e amor. Concomitantemente, espraia-se esse desejo de manter contato com as expressões mais variadas da vida, nas quais aure alegria e renovação de objetivos, por ampliar a capacidade de amar e de experienciar novas realizações. O fluxo da vida humana se manifesta através dos relacionamentos das criaturas, umas com as outras, contribuindo para uma melhor e mais eficiente convivência social. Nas expressões mais primárias do comportamento, o instinto gregário aproxima os seres, a fim de os preservar mediante a união de energia que permutam, mesmo que, sem se darem conta, o desafio do relacionamento é um gigantesco convite ao amor, a fim de alcançar a plenitude existencial. Desta forma, observamos a importância do convívio com o próximo e novas indagações surgem. E a convivência com a nossa família? É mais fácil ou mais difícil? Quem é a família? Se muitas das vezes encontramos dificuldades no relacionamento com um colega de trabalho ou de estudo, com um professor ou qualquer outro em nosso cotidiano, será que em nosso grupo doméstico esse relacionamento, esse convívio é mais fácil e mais harmônico? O Evangelho segundo o Espiritismo nos revela em seu capítulo 14, no item 8, que os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são os mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores, que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra para lhe servir de provas. Desta maneira, podemos observar que nossos irmãos, pais e mães, são, na verdade, companheiros de várias jornadas, que já conhecemos e vivemos em vidas anteriores, mas em situação de parentescos diferentes. Desta forma, meu pai, nesta atual encarnação, poderia ter sido meu filho ou filha em outra existência. Como também, algumas vezes, recebemos em nossa família espíritos antipáticos, ou seja, adversários de outras jornadas que, pela misericórdia divina, temos a oportunidade de ajustarmos essa relação dentro do seio familiar. Quando compreendemos um dos princípios fundamentais da doutrina espírita, que é o da reencarnação, somos conduzidos a vivenciar relacionamentos de entendimento. Desta maneira, compreendemos como desafetos do passado reencarnam na mesma família, e a convivência entre esses espíritos se torna uma valiosa oportunidade de reajustes, mesmo que nem sempre essa relação aconteça de forma harmônica ou mesmo pacífica,
Isso explica, muitas das vezes, a antipatia entre irmãos ou entre pais e filhos. Os problemas familiares são, em geral, muito importantes em nossa evolução. É no núcleo familiar que encontramos, pela convenção das tradições, o esforço maior em nos entendermos melhor. Temos a necessidade íntima, geralmente, de se ter um bom convívio familiar e buscamos isso diariamente. Por isso, Deus outorga a certas famílias o recebimento de um espírito revoltado ou menos evoluído, para que no seio equilibrado e de amor de uma família possa esse ter contato com o amor e os bons fluidos da fraternidade. Então, como podemos manter uma boa convivência e um bom relacionamento com os nossos familiares, com o nosso próximo? Ainda mais neste período de isolamento social? A resposta desta complexa pergunta é, na verdade, bem simples. É através da caridade. E de que forma podemos entender e utilizar a caridade como regra de vida para mantermos bons relacionamentos e convívio? Essa pergunta nos foi respondida pelos espíritos superiores quando Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 886, questiona: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendida por Jesus? E os espíritos superiores respondem de forma direta e simples: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. A caridade, como Cristo a entende, é a norma mais que perfeita para mantermos bons relacionamentos com nossos familiares, assim como todos os outros tipos de relacionamentos. Se utilizarmos da benevolência, indulgência e o perdão para com nossos irmãos e para com nós mesmos, conseguiremos conviver de forma harmoniosa com os outros e conosco. Mas como posso utilizar esses princípios em minha vida? Benevolência significa boa vontade, complacência, condescendência. É tentar sempre se manter dispostos a cooperar com o próximo, oferecendo nossa ajuda ou solidariedade nos trabalhos físicos, em conversas fraternas, em auxílios espirituais, ou seja, estando sempre disposto a ajudar, tanto em casa, como no trabalho, na rua, na comunidade, onde houver necessidade da nossa ajuda. Indulgência significa clemência, misericórdia. Necessitamos sermos misericordiosos com as imperfeições do nosso próximo, porque carecemos que o próximo seja tolerante com as nossas. Lembremos da solicitação que fazemos todas as vezes que recitamos o Pai Nosso, quando pedimos a Deus
para perdoar as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Sermos misericordiosos com as imperfeições do nosso próximo e ajudá-los a vencerem essas vicissitudes, porque precisamos da ajuda deles para vencermos as nossas. Desta maneira, podemos desenvolver as qualidades morais que ainda não possuímos. E por fim, mas não menos importante, o perdão das ofensas. Perdoar os ofensores faz bem para a alma e para o corpo. Denota a grandeza do espírito. Perdoando, ficamos acima das ofensas e dos ofensores, deixando de vibrar na mesma faixa de pensamento de quem não gosta de nós, livrando-nos das energias negativas do ódio, do rancor e do sentimento de vingança. Precisamos perdoar, porque precisamos que os outros nos perdoem pelas ofensas que lhes perpetramos. E para concluirmos a nossa reflexão sobre convivência, vamos mais uma vez relembrar a regra de ouro nos ofertada por Jesus, para mantermos uma boa convivência com o nosso próximo e sermos felizes. Faça aos outros o que queres que os outros te façam. Se queres dos teus irmãos de caminhada boa vontade, tolerância e perdão para ti, sejas de tua parte benevolente, indulgente e misericordioso. E para concluirmos essa temática sobre a convivência, faremos a leitura de uma mensagem do Espírito André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, chamada Convivência. A vida vem de Deus, a convivência vem de nós. Aqueles companheiros que nos partilham a experiência do cotidiano são os melhores que a divina sabedoria nos concede a favor de nós mesmos. Se você encontra uma pessoa difícil em sua intimidade, essa é a criatura exata que as leis da reencarnação lhe trazem ao trabalho de burilamento próprio. As pessoas que nos compreendem são bênçãos que nos alimentam o ânimo de trabalhar. Entretanto, aquelas outras que ainda não nos entendem são testes que a vida igualmente nos oferece, a fim de que aprendemos a compreender. Recordemos, nos campos de convivência é preciso saber suportar os outros para que sejamos suportados. Se alguém surge como sendo um enigma em seu caminho, isso quer dizer que você é igualmente um enigma para esse alguém. Nunca diga que a amizade não existe, qual nos acontece. Cada amigo nosso tem as suas limitações. E se algo conseguimos fazer em auxílio do próximo, nem sempre logramos fazer o máximo, de vez que somente Deus consegue tudo em todos. Se você realmente ama aqueles que lhe compartilham a estrada, ajude-os a ser livres para encontrarem a si mesmos.
tal qual deseja você a independência própria para ser você em qualquer lugar. Quem valoriza a estima alheia procura igualmente estimar. Se você acredita que franqueza rude pode ajudar alguém, observe o que ocorre à planta a que você atira água fervente. Abençoemos, se quisermos ser abençoados. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos.